Fala galera, beleza? Bem-vindos à minha aula. Nessa aula eu vou ensinar a criar essa arte aqui retrô, estilo retrô. Eu separei essa aula bem passo a passo, eu separei em duas partes. A primeira parte eu vou ensinar a criar essa parte do background, dos efeitos, como criar essas texturas diretamente no Photoshop. E depois em seguida eu já ensino a criar o texto, que é um pouco diferente, mas é bem fácil também. Para quem quiser baixar todos esses materiais que eu utilizei, vai estar... Eu ia colocar no Google Drive, mas às vezes o Google Drive está derrubando esses links aí, eu tenho que reupar, toda vida ficar reupando. E aí eu decidi colocar minha plataforma de aulas gratuitas, então o link vai estar aqui embaixo, é bem fácil, é essa plataforma aqui. É só, quem não tem conta é só criar, é bem rapidinho, é só botar e-mail e senha, não tem que fazer mais nada. Só o e-mail e a senha, fechou. Você vai ter acesso a todos os materiais para download, só clicar e baixar. O PSD também vou colocar disponível para download. E é isso aí. Bora para a aula. Então aqui eu vou começar criando um arquivo novo, tamanho Stories, que é 1080 pixels de largura por 1920 de altura, resolução 300 dpi, pixels por polegada, 8 bits, Adobe RGB 1998. Então eu já vou começar inserindo aqui uma sobreposição degradê aqui no background. Só dá 2 cliques aqui e eu utilizei essas cores aqui, ó. Na verdade, primeiro foi o modo de mesclagem normal, opacidade 100%, radial 90 graus e uma escala de 111%. E as cores foi um roxo mais escuro, né? 29 red, 0 green, 38 blue. Outra cor aqui, o mais roxinho, tu coloca mais ou menos aqui, ó, né? Dá uma distância menor aqui em relação a esse. Utilizei 42055 e aqui 1800106, ok? Posso dar ok, agora eu tenho o meu background já preenchido. E a imagem que eu vou utilizar é essa daqui, ó, do meu parceiro Thiago Rosa, é o DJ. Então eu vou colocar ela mais ou menos, deixa eu ver como é que foi exatamente. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que aqui tá ok. Deixa eu botar as duas em 50%, só para mim alinhar certinho o tamanho. Aumentar um pouquinho aqui. Mais ou menos aqui, show de bola. Agora o próximo passo aqui, ó, criar uma camada nova em branco. Eu aperto o X aqui para inverter as cores. Se o teu não tiver preto e branco, é só apertar a letra D, que ele vai resetar, e aperto o X para inverter para o preto vir para baixo. E agora nessa camada nova transparente em branco, vou dar um Ctrl Backspace para ele preencher de preto. Eu vou clicar com o botão direito aqui e converter em objeto inteligente. Após isso, eu venho em filtro, ruído, adicionar ruído, uniforme, tira o monocromático, coloca aqui a 14.8, dá um OK e vem aqui e coloca em divisão. Então é só para dar esse aspecto aqui, ó, de ruído, beleza? Dessa camada aqui a gente renomeia para ruído 1 e pode bloquear ela aqui, ó, para não atrapalhar depois. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou criar uma camada e preencher de preto. Neste preto aqui eu vou fazer a mesma coisa, objeto inteligente. Agora eu vou adicionar um ruído. Eu vou colocar em 100%, gaussiano e monocromático. Agora eu vou em filtro, desfoque gaussiano, eu vou usar 0,3 o valor. E agora eu vou dar um Ctrl L para abrir os níveis. Caso você aperte Ctrl L e não funcionar, vem aqui imagem, ajuste e níveis. Cadê níveis? Níveis. Os níveis eu vou colocar os valores de 220, eu mantenho um no meio, e 222 aqui. Beleza? Eu posso dar um OK. Ele vai ficar esses pontinhos aqui, ó. E agora eu vou aplicar o modo de mesclagem clarear. Show de bola. E agora o próximo passo vai ser dar uma tratada nessa imagem aqui, né?
Eu vou vir aqui em filtro do Camera Raw. Vou abrir o filtro aqui. Eu vou utilizar aqui no básico. Aqui é um novo menu, que eu tenho o último Photoshop, a atualização, ele mudou um pouco o menu. Alguém vai ter, quem tiver um Photoshop um pouco mais antigo vai estar diferente, mas vai ser bem fácil achar aqui. No meu caso aqui é no básico. Eu vou alterar aqui o contraste para 16, realces para -6, aqui as sombras -15, textura eu vou botar 72, claridade 22, vibração eu vou aumentar só um pouquinho aqui, pode ser mais 6, não tem problema. Eu dou um ok, então já deu uma diferença boa aqui, ó. Deixou um pouco tudo mais nítido, mais vivo. Agora eu vou vir aqui, ó, clico aqui e vou em curvas. Agora eu vou dar um Ctrl Alt G para essa camada de ajuste ser aplicada somente a essa imagem de baixo. Eu clico aqui, ó, e puxo esse pontinho aqui, ó, mais ou menos para cá, ó. Aqui embaixo, mais ou menos assim. Show? Agora eu vou vir aqui, clico na máscara de camada dessa camada de ajuste, pego o pincel na cor preta, né? Eu boto o preto aqui para cima com X, né? Eu inverto as cores, preto, quero usar o preto, então o preto está em cima. Eu vou dando, eu aumento, dá um Ctrl Z aqui, eu diminuo a dureza aqui do pincel, aumento o pincel. Para quem não sabe fazer isso, tem que pegar o pincel, pressionar o Alt esquerdo, clicar pressionar o botão direito do mouse junto, e se eu botar para baixo, eu aumento a dureza, se eu botar para cima eu diminuo, se eu botar para direita eu aumento o pincel, para esquerda eu diminuo o pincel. Então eu vou botar a dureza em 0, aumentar um pouco o pincel, eu vou dar uns cliques aqui, ó. Isso aqui é só para deixar uma sombrinha aqui, ó. Então, se eu desativar a sombrinha que deu aqui, um aspecto de escuridão aqui, que vai vindo mais escuro e vai clareando. Beleza? Posso até dar mais uns cliques aqui. Show de bola. Agora eu vou vir aqui, ó, clicar aqui e venho aqui em equilíbrio de cores. Eu vou dar um Ctrl Alt G aqui também para se aplicar somente essa camada. Eu vou colocar os valores aqui, ó, 35, -8 e 35. Isso aqui, ó, é um modo de ambientação, né? Mudar um pouco a cor, a luz dessa imagem para ambientar com essa imagem aqui, com o roxo do plano de fundo. Então eu posso até, ó, se eu for mexendo aqui, ó, eu posso botar um pouco mais azul, mais vermelho, mas no meu caso aqui foi um 35, que daí ele combinou, ele ambientou melhor com o background aqui roxo. Agora eu vou dar 2 cliques na camada aqui do Thiago e vou vir aqui em sombra interna. Então na sombra interna eu vou escolher um pink, uma cor pink mais forte, mais ou menos esse daqui, provavelmente aqui, um pouquinho mais claro talvez. E aí a opacidade eu vou botar em 64%, o ângulo eu mantenho 56%, distância eu vou botar 11%, desfoque eu mantenho em 0%, e aqui no tamanho 29. Então é só para dar um traçadinho aqui, ó, mais coloridinho. E aqui no modo mesclagem eu vou colocar subexposição linear, adicionar, ok? E logo em seguida já vem aqui no brilho interno. Eu também vou escolher uma corzinha mais perto do pink aqui, ó, um pouquinho mais claro. Modo mesclagem, subexposição linear, adicionar, opacidade 31%, ruído em 0. Aqui eu mantenho na aresta, desfoque 0 e tamanho 142. Então, só para dar uma luzinha a mais ali. Então posso dar um ok. Show de bola. Essa parte aqui finalizamos do Thiago Rosa. Eu vou até Thiago Rosa, show de bola. E aqui eu vou colocar uma corzinha azul. Essa camada aqui, ó, pode bloquear também. Então o próximo passo vai ser criar mais um arquivo tamanho stories. Dá 2 cliques aqui, cria uma camada nova, né, branco, transparente no caso. Vou vir aqui em filtro ponto de fuga. No ponto de fuga tu vai dar 2 cliques aqui, ó, nessa ferramenta criar plano. Ele vai criar
essa forma aqui, cheio de quadradinhos. E aqui o tamanho da grade tu vai botar em 40, pode ser 40,96 ou só 40, não tem problema. Então eu vim aqui nessa configuraçãozinha, então bota aqui ó, aplicar com grades do Photoshop e dá um OK. O meu OK ele tá aqui no canto, então eu dei um OK. Então eu tenho uma camada de grades, essa camada aqui eu vou jogar aqui para meu documento principal. Eu vou botar ele aqui para baixo do Thiago Rosa. Vou criar aqui ele um objeto inteligente, converter em objeto inteligente. E aqui que vem o segredo. Eu vou pegar, dar um Ctrl T, com o Ctrl esquerdo pressionado eu vou clicar esse aqui, ó, segurar e arrastar bem longe, um pouquinho mais. Esse aqui também, mais ou menos a mesma distância. E aqui eu vou botar esses dois pontos mais ou menos aqui, ó. Posso dar até um zoom agora. Um pouquinho mais para cima, talvez. Aqui, vou dar um Enter. Então eu apliquei aqui a grade. Eu vou escrever aqui grade. E aqui eu posso fechar já esse arquivo aqui, não salvar. Na grade eu dou dois cliques na grade e vou vir aqui em sobreposição de cor e vou colocar essa cor aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl colar. Pode digitar aqui, ó, FF4AF9 e dar um OK. Modo mesclagem normal, opacidade 100% e eu dou um OK. Então tá aqui a minha grade coloridinha. Fechando essa parte aqui, eu vou agora criar uma nova camada em branco. Eu vou vir aqui na ferramenta letreiro elíptico. Com o Shift pressionado eu vou puxar aqui, ó, um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, ó, para botar ele bem grande, porque depois a gente vai redimensionar. Com a cor preta aqui embaixo, pode ser qualquer cor, pode preencher qualquer cor aqui, ó. Na verdade vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Não, pode ser com preto, vamos com preto fazer de outro jeito aqui, ó. Feito aqui, ó, preenchido com preto, eu vim em objeto inteligente, transformei, dou dois cliques, venho aqui em sobreposição do degradê, e a gente vai utilizar essas cores aqui. Então, modo mesclagem normal, opacidade 100%, estilo linear 90 graus, escala 100%. As cores do gradiente vai ser o seguinte: a da esquerda vai ser a FF397A, ou 255, 57, 122, e a próxima vai ser a FDI F4D, ou 253, 239, 77. Ok? Então posso dar um OK aqui. Eu vou redimensionar dando um Ctrl T. Eu não quero ela muito grande, mais ou menos aqui. Então tu alinha ela no centro da arte. Para quem não sabe alinhar, às vezes ó, aparece um tracinho aqui, ó, no meio, risco, quer dizer que está alinhado. Ou se você não aparece isso aí, você pode vir aqui, ó, dois pontinhos, colocar em tela e dar um clique aqui, ó. Por exemplo, não está alinhado, eu dou um clique aqui, ó, ele alinha o centro. Então daí eu boto mais ou menos aqui, vamos ver onde é que tá, um pouquinho mais para cima, show de bola. Agora o próximo passo vai ser o seguinte: eu vou criar agora aqui um arquivo novo, pode ser um quadrado 1080 por 1080, pode ser esse aqui, 1080 1080, 300 dpi, criar. Dou dois cliques aqui, desativo o background, eu venho aqui em brush, então o brush tem que estar aqui, ó, em linear. Vou escolher aqui, ó, a corzinha básica do preto para o branco. Vem aqui dar um clique, puxa, segura e arrasta até aqui, ok. Vou vir em filtro, galeria de filtros. Eu vou escolher aqui, ó, croquis. Do croquis, tu vai colocar matriz de meio tom. Então vai escolher esse efeito aqui, matriz de meio tom. Vai colocar esses valores 6 e 50, tipo de padrão linha, ok. 6,50 tipo de padrão linha. Posso ter melhor, bota um 5, porque o 6 ele dá uma bugadinha aqui nas linhas, bota 5. 5,50 padrão linha, dá um OK. Agora tu vai vir aqui
nos canais. Então vai dar a pressionar o Ctrl esquerdo do teclado e dar um clique aqui na miniatura para fazer essa seleção aqui. Depois de feita essa seleção, tu vai dar um Ctrl Shift I para inverter a seleção e vai criar aqui uma máscara de camada. Criando essa máscara de camada, tu pode puxar aquela camada para esse arquivo aqui. Então eu joguei o arquivo, já está em cima do círculo. Eu só vou puxar aqui, ó, a máscara de camada e jogar em cima dessa nosso sol, né? Então eu desativo aqui o cadeadinho para mim poder mexer na máscara, ficar sem cadeado. E agora eu consigo, ó, colocar mais ou menos. Eu posso dar aumentar aqui, ó, aumenta mais, Ctrl T para aumentar e posiciono mais ou menos onde que eu quero. Mais ou menos assim, acho que vou até diminuir um pouco. Show de bola. Bota um pouco mais para cima e dou um Enter. Fechou? Essa camada aqui eu posso deletar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Boto aqui sem título mesmo. Sem título, boto qualquer coisa aqui, porque isso aqui eu já tenho feito. Essa aba aqui eu já posso fechar ela, não precisa salvar. Vou dar 2 cliques aqui nessa camada do sol. Vou vir aqui em brilho externo e vou utilizar exatamente essas configurações, né? Modo Multilight, subexposição de cores, opacidade 57, a cor pode colocar aqui, ó, 255, 198,0 é o amarelo, expansão 0, tamanho 250, tremulação 66% e dá um OK. Então ele vai dar um brilho bem de leve aqui, ó, um brilho externo, bem tranquilo. E a questão aqui, ó, dessa sombra, ela tá uma sombra muito forte, então eu posso mexer um pouquinho na opacidade, botar aqui mais ou menos 60% de opacidade, dar uma diminuída, para deixar ela mais suave, não tão forte. E aqui para preencher esse vazio aqui, eu baixei no Furpic esse vetor aqui, ó. Então eu abri ele aqui no Illustrator, o Illustrator CS6, que eu tenho ele só para fazer isso. Eu dou quem tem o Illustrator vai lá embaixo, vou deixar esse arquivo aqui na descrição, talvez eu salve até em PNG para quem quer refazer essa aula, esse tutorial no caso. Eu só pego aqui, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui dentro. Boto como objeto inteligente. Dou um Enter. Eu vou tirar daqui. Deixa eu voltar. E aí eu vou botar ele mais ou menos mais aqui em cima da grade. Vou aumentar um pouco. Aumento mais ou menos aqui. Eu vou dar um Ctrl U nele. Vou tirar toda a saturação. Vou tirar um pouco aqui. Boto menos 11 a luminosidade para dar uma escurecida. E vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Aqui. Eu vou botar mais ou menos aqui. Eu vou pegar e aumentar ele mais. Vou deixar ele maior. Mais ou menos aqui. Um pouquinho para baixo, talvez diminua um pouco aqui. E aí eu vou criar aqui uma máscara de camada e com o pincel eu vou dar umas pinceladas aqui, ó, só para tirar essa parte aqui que está embaixo da grade. Vou dar uns cliques bem de leve. E agora eu vou feito já aqui as montanhas, eu vou colocar aqui montanhas e aqui eu escrevi sol. Agora eu vou pegar, eu pressiono o Ctrl esquerdo, dou um clique aqui na miniatura da montanha, então ele vai fazer a seleção da montanha. Eu volto aqui para a máscara de camada do sol e na cor preta eu vou, na verdade na cor branca eu vou preencher. Mentira, na cor preta eu vou preencher essa seleção aqui nessa máscara de camada. Então eu vou dar um Ctrl Backspace, então eu preenchi aqui e aí dá a impressão que o sol está atrás das montanhas, beleza? E agora eu vou criar uma camada nova, eu vou colocar aqui em cima do equilíbrio de cores, essa camada aqui, com o pincel geral mesmo, dureza em 0% e um tamanho um pouquinho desse tamanho mais ou menos. Eu vou escolher uma cor ali qualquer, pode começar com laranja. Eu vou aumentar um pouco o pincel, vou dar uns cliques aqui, ó. Bem de leve, nada muito exagerado. E aí vou colocar aqui como nome luz, vou transformar em objeto inteligente. E aqui eu vou botar uma opção de mesclagem aqui, ó, subexposição linear, que é só para dar
um brilhozinho aqui. Eu posso dar um Ctrl U também, trocar a cor, né? Posso escolher uma cor que eu goste mais, ou manter um amarelo. Acho que eu vou manter um laranja, um pouquinho mais claro. Mais ou menos aqui. Eu posso até dar um Ctrl J nessa camada para amplificar o efeito, diminuir a opacidade desse daqui. Ou posso trocar a opção de mesclagem também. Eu tenho clarear, divisão e sobreexposição. Vou manter aqui, deixa eu ver, uma divisão. Show de bola. Se também quiser criar uma outra luz maior aqui, ó, se eu dar um clique maior aqui em cima, também dá, diminui um pouco a opacidade bem, 30%, só para dar uma luzinha maior aqui também, não tem problema. Só que sempre lembra de colocar em objeto inteligente aqui, beleza? Vou dar um Ctrl S para salvar. A parte aqui do background aqui a gente terminou e agora nós vamos para o... Agora eu vou fazer a segunda parte, que é essa parte do texto aqui que eu não tinha mostrado para vocês, pois eu não tinha finalizado. Que é esse texto aqui em retrô. Primeiramente eu criei aqui um arquivo, vou até criar de novo. Vem aqui arquivo novo. Vou criar 3000 por 3000 pixels, 300 dpi, 8 bits. Posso vir aqui criar. Agora eu vou escrever aqui retrô com a fonte chamada plateia. Plateia, normalzão, plateia. Vou dar um Ctrl T para aumentar. Vou aumentar mais ou menos desse tamanho aqui. Show de bola. Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar a camada. Então eu tenho duas camadas. E nessas duas camadas eu vou clicar com o botão direito, vir aqui em converter para forma, converter para forma. De cima eu vou colocar aqui linha, como nome linha. Na de cima eu vou clicar vou pressionar o botão U. Eu vou abrir as opções da forma. Preenchimento eu tiro ele fora. Traçado eu vou colocar qualquer cor aqui, pode ser um vermelho. Coloco aqui a espessura em 15 pixels. Eu vou clicar aqui na linha, venho aqui em alinhar, eu vou colocar aqui, ó, do meio externa. Essa aqui do meio vai ter a interna, a centralizada e a externa. Na verdade eu vou colocar a centralizada. Ok? Então vai ficar com uma espessura mais ou menos assim. E agora eu vou trabalhar primeiro aqui na parte de baixo, que é o principal. Vou dar 2 cliques, abrir o estilo de camada. Eu vou colocar aqui uma sobreposição de degradê, que é exatamente essa. Modo de mesclagem é o normal, opacidade 100%, estilo linear, ângulo 90 graus, escala 100% e as cores vão ser essas aqui, ó. Você vai criar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de cores. Então, o da esquerda aqui preto, pode colocar o preto, 100% preto aqui, 0, 0, 0, 0. Aqui eu tenho duas cores, né? Uma branca e uma preta, então vai criar um branco e um preto. E vai colocar bem no meio aqui os dois bem juntinho, para ficar uma linha e formar essa linha aqui, ó, bem no meio. Beleza? É um branco e um preto, normalzão. Aqui eu tenho outro branco e aqui que vem as outras cores diferentes. Então eu vou criar um azul que vai ser 53, 87, 198, é só digitar isso aí. Ou esses números aqui, né, que é meio que o nome da cor, né, 355, 7C6. E aqui a próxima cor vai ser a 127, 21, 143 ou 7F158F, ok? Então tu criou esse degradê, dá um ok. Mentira, não dá ok ainda. Acho que tem um brilho interno ainda. O brilho interno vai ser nessa cor aqui, ó. 6274 135 ou 3E4A87, né? Vai ter um modo de mesclagem normal, opacidade 100%, ruído em 0, desfoque em 0, tamanho 13, intervalo 50% e dá um ok. Depois de dar um ok, tu vai vir dar 2 cliques de novo porque faltou uma coisinha aqui ainda. Faltou o brilho externo, que eu esqueci, que tu vai botar na cor aqui, ó, 1832 138 ou 12208A, né? Vai ser o modo de mesclagem clarear, opacidade 57%, ruído em 0, expansão 0, tamanho 103 e escala 50%. E depois vai vir um traçado aqui, ó. O traçado vai colocar 2, a cor, tu muda aqui para a cor, bota uma cor branca, ok, e ok. Só não esqueci que botar um sobrepor, pode ser até sobrepor de colocar normal, mas
Sobrepor tá ok. Show de bola, a primeira parte fizemos, que é a parte principal aqui. Agora a gente vai vir para o linha. Então no linha é bem tranquilo. Só dar 2 cliques aqui. Vem sobreposição de degradê, a gente vai mudar aqui para aqui o normal, 100%. Aqui eu vou botar 80 graus, aqui pode ser 80 graus, ou aqui tu vai mexendo conforme o teu gosto. Eu mantenho 80 graus com resultado legal, escala vou botar 150%. E aqui nas cores vai ser o seguinte. Eu vou deletar essas cores que tá aqui, ó. Só puxar para baixo, dar um clique e puxa. Ele vai deletando. Eu vou criar uma cor aqui, uma aqui e outra aqui. Então eu vou dar uma separada mais ou menos assim. Acho que até faltou uma cor, vou botar mais uma aqui. Show, vou separar melhorzinho aqui. Tentar deixar a mesma distância. Da cor aqui do canto esquerdo vai ser um azul, que vai ser o 3346 BC. E aqui vai ser uma outra cor chamada B7 e 3FE. Esse aqui. Então vou copiar aqui esse nomezinho, dou um ok. Esse aqui vai ser um azul e esse aqui vai ser um azul claro. Então só vou dando um clique. Esse aqui é o azul e esse é o azul claro. Pronto. Agora eu vou vir aqui e copio de novo o nome do azul mais forte e coloco no lugar do roxinho aqui. Vamos ver, deixa eu botar um pouco para a esquerda aqui. Show de bola. Ok. Eu tiro o reverter fora aqui. Eu mantenho o reverter aqui. Vou ter que começar com branquinho. Show de bola. Então tá aqui o primeiro texto retrô. Com os efeitos de camada, sobreposição de camada. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou criar uma camada nova aqui, ó, em branco, transparente. Eu vou dar um zoom aqui nesse canto, aqui, ó, mais ou menos aqui. Vou vir aqui na ferramenta laço poligonal. Eu vou dar um clique aqui, mais ou menos aqui e finalizo aqui em cima. Na verdade eu puxei muito para baixo, passou demais, vou botar mais ou menos aqui e aqui. Show de bola, tem uma seleção no cantinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas essas sombras aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, tem uma sombrinha aqui, uma sombrinha aqui. Fiz várias sombrinhas. E deu esse efeito legal. Então é assim que a gente vai fazer. Vai pegar agora a ferramenta. Eu vou dar um X. Eu aperto D para resetar aqui as cores. Vem aqui na ferramenta degradê. Vou do preto para o branco. Dou um OK. Só vou clicar e arrastar mais ou menos até aqui. Não vai muito longe não, na verdade. Puxa mais ou menos aqui. Aqui. Eu vou colocar um subexposição linear. Superexposição linear. Então, ó, ele já deu o efeitinho do canto. Poderia até puxar um pouco a seleção mais para baixo para não aparecer essa partezinha aqui mais clara, mas não tem problema. De longe não fica visível. Então tu vai fazer em todos os cantos, um nesse canto aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Às vezes tu pode até pular um, fazer um aqui, esse aqui não fazer um aqui, ou esse aqui não fazer e fazer aqui. Então, por exemplo, aqui fazer nesse canto aqui também, ó, aqui de dentro. Ó como é que fica legal. Então tu vai fazer isso todo em todas as letras. Aqui no zero tu dá um jeito de fazer só nesse lado aqui, ó. Como eu fiz. Então eu tenho ele aqui. Eu vou dar dois cliques na camada do objeto inteligente para vocês verem como é que tá. Então a camada sem e com. Então fiz em todos. É um pouquinho demorado, mas o resultado final vai ficar muito melhor com isso aí. Não vou salvar aqui porque já tenho. E aí, o que tu vai fazer depois de pronto? Por exemplo, vamos dizer que eu acabei. Eu joguei para cá. No caso, eu vou selecionar os dois. Puxo para cá. Jogo na arte. Então eu tenho aqui na arte. Antes de dar um Ctrl T para diminuir, eu vou vir aqui em Ctrl G. Então, ó, eu agrupei e venho aqui em converter objeto inteligente. Então, converti objeto inteligente. Agora eu posso diminuir sem problema, sem perder qualidade e sem nada, sem dar problemas. Porque se eu diminuísse sem dar por exemplo aqui, sem agrupar, ele vai dar uma cagada aqui
ele dá uma cagada no stroke aqui, no traçado. Então se eu diminuir, ele não diminui o traçado junto. Então é melhor aqui, ó, vir aqui e converter objeto inteligente. Não precisa nem agrupar também, ó. E joga pra cá. Beleza? Daí tu redefine o tamanho que tu quiser. Como tu quiser. Eu vou deletar esse aqui porque eu já tenho esse. Ok. Vamos supor que eu acabei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma camadinha aqui, ó, que ela tá se aplicando esses rosinhas, tá vendo? Tem uns rosinhas aqui, uns pinguinhos de rosa aqui, umas luzes no caso. Como é que eu fiz isso aqui? Eu vou criar uma camada nova. Fiz aqui o Ctrl Alt G, né? Para ela se aplicar somente essa camada. Pego o pincel redondo. Pode ser esse pincel aqui. Pega uma corzinha, um pink, uma rosinha. Aqui, ó. Dá uns cliques. Mais ou menos onde tu quer que apareça a cor. Não muito grande. Posso até, ó, fluxo, diminuir um pouco o fluxo. E dou uns cliques aqui, ó. E aí, ó, eu coloco no modo mesclagem cor. Então, olha, ele dá uma corzinha diferenciada. Show de bola? Então esse texto aqui retrô feito. Eu vou utilizar esse aqui que eu já tinha feito. Ctrl Alt G. Aí o próximo texto, que é esse aqui, tutorial. Eu escrevi, eu fiz com a fonte. Deixa eu descobrir qual fonte foi. Deixa eu... Teste. Eu não lembro o nome. Eu acho que foi a Road Rage. Road Rage. Que é essa fonte aqui. Deixa eu aumentar aqui. Foi essa aqui. Simplesmente eu utilizei só os efeitos do estilo de camada, que foi um chanfro entalhe, chanfro interno, técnica suave, profundidade 100%, direção acima, tamanho 29, ângulo 90, e o ângulo de baixo 32, um contorno reto, modo de realce clarear 100%, modo de sombra multiplicação, as cores aqui foi 250, 177, 255 e a de baixo foi 197, 19, 20, 208. Show de bola. Agora vamos para o próximo, que é o brilho interno, subexposição de cores 73%, né, na cor branca, ruído em 0, técnica mais suave, origem à aresta, né, para fora, tamanho 6 pixels, desfoque em 0%. Aqui o intervalo 49% e tremulação em 0. O próximo foi um sobreposição degradê, né, no modo mesclagem normal, opacidade em 100%. Degradê que vai dar cor de um pink, que ó, normalmente ela tá aqui. Só puxei para cá, ó, mais ou menos aqui. A cor 255, 0, 252. E a mais escurinha aqui, 167, 797. Beleza? Dou um ok. Estilo linear, ângulo 90 graus, escala 155%, 150%. E agora por último um brilho externo, né, no modo mesclagem normal, opacidade em 30%, na cor 255, 0, 216, expansão 0, tamanho 32, escala 100% e tremulação 0%. Então só aplicando esses efeitos aqui, tu já consegue criar esse tutorial aqui. E o triângulo, cadê aqui o triângulo? Deixa eu achar o triângulo, onde é que ele tá mais embaixo. Triângulo, onde é que tá você, meu filho? Onde é que eu enfiei esse triângulo? Triângulo aqui. Ele tá aqui. Então, ó, eu criei apenas um triângulo. Joguei ele aqui. Criei uma máscara de camada para ele não aparecer aqui, ó. Por que eu criei a máscara de camada? Se eu jogasse para baixo, ele ia pegar alguns efeitos aqui, ó. Entendeu? Ele não pegou a sombrinha, só por causa dessa sombrinha aqui, mas eu podia ter jogado ele simplesmente para baixo. Ele pegava uma sombra. Então, se eu desativar, eu jogo o triângulo para baixo. O triângulo é bem simples, ele não tem nada. Só tem uma sobreposição degradê, que é de uma corzinha bem fraquinha aqui, um pink 255, 184, 254. Para um outro aqui, um roxinho bem claro, 204, 200, 255. É, normal, opacidade 100%, escala 150%, mais nada, bem simplesão. Então o tutorial é isso. Aqui o Thiago Rosa estava mais para cá. Peraí, deixa eu bloquear essa camada.
ele tava mais para cá, eu só puxei ele um pouquinho mais pro lado aqui, ó, para conseguir diagramar esse texto, senão para ele ficar mais fácil a leitura. Porque na aula de antes ali, né, de fazer a parte de trás, o background, eu tinha botado ele mais aqui, ó. Só que daí eu vi que se eu jogar mais para a esquerda aqui, ó, facilita melhor a leitura aqui do tutorial retrô, fica mais limpo. Beleza? Então esse aí é o tutorial, deixa o seu comentário, o seu curtir, se inscreva, eu gosto que o pessoal comente o que achou. E é isso aí, não deixa de visitar o meu perfil no Instagram, que sempre tem uns posts legais ensinando a criar outras artes em formato de imagem e não de vídeo, beleza? Valeu!